Boa tarde, galerinha. Boa tarde, Lídia. Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde, Maria Alicia Freitas. Boa tarde, Eloy. Boa tarde, Robson Silva Nascimento. Galerinha, sem avisar, porque o momento realmente é um momento bastante delicado nesses 5 meses de governo Bolsonaro. Eu estou na internet desde 2002, na fatídica. Boa tarde, Lídia. Boa tarde, Robson. Eu estou na internet desde 2002, no fatídico processo eleitoral que levou à presidência da República o maior ladrão desse país, se chama Luiz Inácio Lula da Silva. Eu mesmo, estando nas redes desde 2002, de forma independente, cumpre ressaltar, eu nem me lembro mais o nome do blog, em 2002. Oi, Eloy, boa tarde, Eloy. O meu blog foi o 4º blog mais visto, independente, mais visto na eleição de 2002. 2 meses antes do processo eleitoral, eu tive a oportunidade de ter mais de 2 milhões e 500 mil visitantes únicos, num só dia. Boa noite, Jorge. Boa tarde ainda. Depois, encerradas as eleições, eu, por motivos profissionais, fechei o blog, que eu nem lembro mais o nome. E criei o Gente Decente, em maio ou junho de 2006, para, contra a minha vontade, fazer campanha por Serra, contra o Lula. E nós perdemos a eleição. Permaneci na rede, entrei para o Facebook, continuei tendo uma ação independente, sempre expondo as minhas opiniões, baseadas em informações que eu tinha na época, de contatos da época, até o dia de hoje, em que eu permaneço na rede. Não tenho mais o blog, porque eu não tenho tempo para ficar escrevendo textos longos ou catando matérias para comentar em um blog. Mas continuo no Facebook e no Twitter, onde eu tenho quase 5 mil seguidores no Twitter. Embora eu tenha por 2 anos, por causa do meu processo de infarto, onde eu fiquei 1 ano e 2 meses internado, eu tive que me ausentar da rede porque era praticamente impossível. Boa tarde, Cleonice. Boa tarde, Salete. Boa tarde, Jorge Pelados. Boa tarde, Eloy. Mas eu, nesse tempo todo, eu nunca deixei de participar com a minha opinião. Uma opinião sempre independente, baseada naquilo que realmente eu acreditava. Nunca tentei florear nada. Se eu tiver que fazer críticas, eu vou fazer críticas. Se eu tiver que elogiar, eu vou elogiar. E agora, na eleição do Bolsonaro, eu tive talvez tenha sido a participação mais efetiva que eu tive num processo eleitoral na campanha do Bolsonaro. Por que isso? Porque o Bolsonaro representava ou representa ainda a ruptura integral contra um sistema que eu já venho criticando desde 2002. 2002, 2006, 2010, nós não tivemos uma escolha de acordo com aquilo que a gente acredita, que a maioria do povo conservador brasileiro, que é conservador, acredita. Vi ter isso agora com o Bolsonaro. Deixa eu dar uma subida aqui para ver se entrou mais alguém. Boa tarde, Márcio Félix. Boa tarde, Helena Fabiani. Então, a campanha do Bolsonaro
representou para mim, e eu acredito que eu não falo só em meu nome, mas eu posso falar seguramente em mais de 57 milhões de brasileiros que votaram no Bolsonaro e elegeram o Bolsonaro em primeiro e segundo turnos, representava uma quebra de paradigmas com os quais a gente não vem concordando há mais de 30 anos. Esse país, em mais de 30 anos, foi humilhado. Aquela história bonita da Constituição, que diz que a democracia deve ser em nome do povo e em seu nome será exercida, balela. Todos eles, antes de Bolsonaro, pegaram o nosso voto e transformaram em papel higiênico. Roubaram a nação, estragaram as empresas públicas, financiaram ditaduras mundo afora, transformaram esse Brasil, num puteiro que hoje se encontra na situação em que está. Então a eleição de Bolsonaro foi realmente uma ruptura de 30 anos de desmandos, de sacanagens, de safadezas, da gente ver ladrão na televisão legislando em causa própria, assaltando os cofres da nação. E a gente sem poder fazer nada. Não fizemos nada. A única chance que nós tivemos de fazer alguma coisa foi nesse processo eleitoral. Tiramos quem não prestava, sobraram alguns que ainda estão na Câmara e no Senado, e na Justiça, no Ministério Público, nas estatais. Tiramos essa corja que a gente podia ter tirado e colocamos um governo novo, com uma promessa do Brasil que a gente vem sonhando há mais de 30 anos. Eu vou repetir aqui o que eu disse, chorando, emocionado, no dia da eleição do Bolsonaro. Vou ser repetitivo, vou ser cansativo, não tem problema. Mas vou firmar uma posição que eu tomei antes disso tudo acontecer, disso tudo que está acontecendo agora. Eu disse, a vitória de Bolsonaro no processo eleitoral foi a guerra mais fácil que nós tivemos. A guerra mais difícil começaria no primeiro dia de governo Bolsonaro. E está acontecendo. Sou pitoniza? Eu sou mãe de Ná? Não. Eu analisei fatos. Ora, nós elegemos um governo de ruptura total, com tudo. Costumes, economia, política, governo, práticas de governo. Nós rompemos com isso tudo. E esses canalhas, infelizmente, têm muito poder. Foi isso o que eu disse. Era fácil prever que o governo Bolsonaro ia ser uma montanha russa todo dia. Era fácil prever isso. Se essa ruptura começou com a adoção de algumas medidas importantes para botar o Brasil no rumo certo, como a reforma da Previdência, a diminuição dos ministérios, que eu fiquei muito contrariado, eu particularmente, fiquei muito contrariado por ter sido 22 e não 15, tinha que ser 10. Tinha que ser 10, não tinha que ser 22, tinha que ser 10. Mas a conjuntura política, determinadas situações, vamos lá, vamos entender. Mas a gente não pode reclamar de que Bolsonaro não está colocando em prática o que ele prometeu em campanha. Primeira vez que isso acontece em mais de 35 anos de Brasil. A moda o que era?
aquelas propagandinhas bonitas, a mulher grávida de vestido branco passeando no milharal, ou num campo de trigo. Para quê? Para enganar você e depois roubar. Então, quando a gente vê hoje o governo Bolsonaro, Bolsonaro foi eleito nesse país com uma campanha eleitoral nunca, plagiando aquele vagabundo presidiário, nunca antes vista na história desse país. Nós elegemos Bolsonaro aqui, ó, no muque, no pulso, enquanto ele estava internado, vítima de uma facada criminosa, que até hoje a gente não sabe quem são os bandidos. Que a imprensa não se preocupa, a imprensa se preocupa em fazer fofoca. Bolsonaro representa hoje o sonho de Brasil que eu quero para os meus netos, que você quer para o seu filho, que você quer para os seus netos. Um Brasil decente, que a gente não se envergonhe todo dia. Mas o que está acontecendo agora? Ele está sendo chantageado por uma cambada de ladrões safados, desonestos, como o seu Rodrigo Maia, como o seu Arthur Lira, e como os outros aí, considerem-se citados, porque são muitos. Bom dia, boa tarde, Ruth, boa tarde, Cleusa, boa tarde, Nilza, boa tarde, Euclides, boa tarde, Maurício Félix, grande amigo, boa tarde, Rodrigo Ciparone. Realmente a guerra está brutal, está desigual, porque está juntando imprensa vagabunda, essa imprensa safada que a gente tem, uma cambada de fofoqueiro, que parece, já reparou? Os caras são tão desonestos que parece que tem uma central de fake. Repara só, o Estadão publica uma matéria, o Antagonista publica, a Folha publica, todo mundo com a mesma imagem. Aí escolhe uma imagem do Bolsonaro que ele está assim, ou está com a cara mais ou menos esquisita na fotografia, e todo mundo repete a mesma imagem. Já reparou isso? Parece que tem uma central. Olha só, galera, o motivo hoje é esse. Vamos lá, todo mundo. Aí você chega na Câmara, vê o Rodrigo Maia, se reúne com o presidente, trata uma coisa, vai para o escondidinho do cinema e faz outra. Eu falei lá no dia 1º de outubro, quando saiu o resultado das eleições no Brasil. A gente não tem que abandonar a rua. O único apoio sincero que Bolsonaro tem são daqueles que deram para ele o seu voto e que ainda acreditam nele. Nós precisamos urgentemente ocupar Brasília. Mas não é com pouca gente como fizeram esses vagabundos da Uni hoje lá em Brasília, não. É botar lá 200 mil, 300 mil pessoas. E botando cheirinho de cangote nos ombros desses, desculpa, desses filhos de uma puta, que eles não estão querendo sacanear o governo Bolsonaro. Eles estão querendo sacanear o Brasil para depois sacanear o governo Bolsonaro. É isso que está acontecendo, gente. Eu não tenho, infelizmente, eu não tenho poder de mobilização. Mas se você concorda com esse pensamento, isso é urgente, tem que ser para ontem, tem que ser para ontem. Nós estamos vendo aí o Marcelo do Revoltados Online fazendo um monte de merda no canal dele, mas não convocando ninguém. A dona Carla Zambelli batendo no governo, uma mulher que foi eleita, batendo no professor Olavo, uma mulher que foi eleita às custas do professor Olavo, porque era Olavete, agora é Trairete. Nós temos que ir para a rua. O único alicerce que Bolsonaro tem somos nós que elegemos Bolsonaro. Eu tenho falado com um, tenho falado com outro, mas parece que o pessoal, aí o pessoal fala assim, o capitão é inteligente, vai resolver. Não vai resolver, tá tudo armado para derrubar o Bolsonaro. É o sistema
que governou esse país durante mais de 40 anos, que vai derrubar Bolsonaro, se a gente não fizer nada. Só quem pode modificar isso somos nós. Bolsonaro está sendo traído dentro do governo, ele fala um troço com o cara, o outro vai e joga na lama, conta a maneira dele. Bolsonaro está sendo traído dentro da Câmara dos Deputados. Bolsonaro tem uma porrada de líder que só faz merda, Uma hora o cara fala uma besteira de manhã, tem que ficar consertando a cagada de tarde. Uma hora fala contra o governo, tem que ficar consertando a cagada de tarde. Caramba! Porra, Bolsonaro tá sozinho! Eu assisti hoje uma entrevista do general Heleno, que eu acho que é a figura, depois do Bolsonaro, é a figura mais importante desse governo. Ele foi extremamente consciente na análise que fez dessa ruptura. Só que ficar exigindo que o Bolsonaro peite todo mundo, sozinho, não vai dar. Ele vai tomar troco. Bolsonaro só pode peitar o Congresso quando a gente colocar 200, 300 mil pessoas na porta do Congresso, na porta do seu STF, que até agora tá maneirando. E na porta do Senado, porque é ali que estão os bandidos da nação. Eles não querem sacanear Bolsonaro. Eles querem, a razão é essa, eles querem sacanear o Brasil para, por tabela, sacanear o Bolsonaro. Esses caras estão sacaneando o Brasil. Todo mundo sabe que a reforma da Previdência é urgente. É urgente. Todo mundo sabe que a reforma administrativa que planejou os 22 ministérios, que no começo eram 15, é uma diminuição da máquina pública. É o que a gente sempre pediu. Um Estado elefante, perdulário, carcado nas costas da gente, precisando de mais impostos para sustentar bandidos. Hoje a gente tem um ministério que pode ter lá suas falhas, mas é um ministério que tem gente honesta, que não tem bandido, que não tem safado, que não tem desonesto, que tem gente que está preocupada com o país, com a verdadeira situação do país, e essa gente está sendo sacaneada. E nós, que elegemos Bolsonaro da forma mais linda das últimas décadas desse país, vamos deixar isso de barato? Vamos deixar isso de graça? Vamos deixar esses bandidos da nação? Eles não estão sacaneando o Bolsonaro só, não. Eles estão sacaneando o Brasil e continuam agora sacaneando você em dose dupla. Primeiro eles sacanearam roubando, estragando a economia brasileira, enfiando o Brasil no buraco que hoje ele está. Agora eles querem continuar com o Brasil no buraco que está e estão sacaneando você, que elegeu o Bolsonaro. Eu nunca, nesse tempo todo que eu estou na internet, eu nunca falei tudo o que eu estou falando agora. Por isso que eu acho que esse vídeo meu é extremamente importante, porque eu não vou criticar aqui o governo Bolsonaro pelos erros que ele comete, são muitos, está todo mundo batendo cabeça naquela merda, ninguém se entende. Ninguém fez até agora uma reunião. Olha aqui, vamos parar com a safadeza, vamos parar com a sacanagem, vamos trabalhar direito. Tem uma porrada de líderes que só faz merda, um bate cabeça com o outro, um acusa o outro, um quer derrubar o outro, dentro do próprio partido do governo. Como é que vocês querem que Bolsonaro resolva isso tudo? Um governo que só tem 5 meses e está sendo cobrado como se tivesse 3 anos. Nós temos que ir para as ruas. Nós temos que lotar Brasília. Não dá mais para ficar só nas redes sociais, porque eles agora perderam o medo das redes sociais.
Estão peitando as redes sociais. Não adianta o que você fala, não adianta você arranjar uma desculpa. São as franjas do bolsonarismo. É o exército bolsonarista que só fica nas redes. A gente tem que ir para a rua. A gente tem que ir para a rua. E dar um recado bem claro. Mexeu com o Bolsonaro, mexeu comigo. Não mexam com o Bolsonaro. Porque caso contrário, esse país vai voltar, não digo para a mão do PT, mas vai voltar para a mão do PSDB. Essa bosta aí, que começou tudo isso. O PT só chegou ao poder graças ao PSDB. Estão entendendo? Se não voltar o PT, volta a tucanada. Que durante 8 anos, a única coisa que fez foi tirar o país de um buraco e enfiar em outro. Atirou o buraco do Collor. Maravilha, o Collor era um desgraçado, sem vergonha. Mas também queria mudar esse país. Foi derrubado. E agora estão querendo derrubar Bolsonaro para quê? Para ficar tudo como estava antes. Todo mundo ganhando seu dinheirinho, todo mundo roubando dinheiro da nação, todo mundo encostado em máquina pública, todo mundo roubando dinheiro para a campanha, todo mundo enriquecendo, todo mundo com dinheiro lá fora. Enquanto a gente, ó, toma. Rua. Você que é eleitor de Bolsonaro, rua. Você que mora em Brasília, começa a organizar. Bota 200 mil pessoas em Brasília, 300 mil pessoas em Brasília, todo mundo de verdinho e amarelo, como foi na campanha. Mas não é para gritar agora, eu fiz de graça. É para gritar agora, eu quero o meu Brasil, eu quero o meu Brasil. E desgraçado nenhum vai tirar esse Brasil de mim. É isso que Bolsonaro está precisando. Bolsonaro não está precisando de elogio nas redes sociais. Bolsonaro não está precisando de puxa-saco. Bolsonaro está precisando de povo. O povo que elegeu Bolsonaro. Sozinho, ele não vai fazer nada. Não vai poder fazer nada. Porque ele faz de um canto, os ladrões atrapalham do outro. A gente tem que parar os ladrões. Só se para ladrão com ameaça. Ah, peraí, antes que digam que eu estou propagando ódio, que eu estou propagando violência. A ameaça que eu digo é o verde e amarelo na rua. É o verde e amarelo de Brasil na rua. É o pessoal com a bandeira do Brasil pintada na cara. É o papai e a mamãe com o filhinho no colo com a bandeira do Brasil lá, exigindo respeito ao governo que foi eleito democraticamente, com a campanha mais bonita da história desse país, sem levar um tostão de filho de uma puta nenhum. É isso o que está precisando acontecer agora. É você gritar pelo governo, lutar pelo governo, que você ajudou a eleger, para que nunca mais a gente tenha de volta no comando desse país essa quadrilha chamada PT e essa subquadrilha chamada PSDB, ou essa porcaria desse DEM, que é uma merda, é outra merda, tá aí a prova. Porque essa é a última, preste atenção, é a última esperança de nós termos o Brasil que a gente honesta, decente, trabalhadora, conservador quer. Se Bolsonaro cair, eu não imagino qual será o futuro desse país. Se você gostou desse vídeo, compartilha. Compartilha ao máximo. Peçam para compartilhar. Porque eu estou tentando de um lado, não estou conseguindo.
A gente agora tem que tentar do outro. Se esse vídeo tiver alcance e atingir mais pessoas, quem sabe a gente não consegue pintar Brasília de verde, amarelo e gritar mais uma vez: o Brasil é nosso. Gente, eu vou me despedir de vocês. Maria Guaraná, boa noite. Ana Pepe, boa noite. Dia 26 terá, vamos ver. Eu também já ouvi esse papo. O William Grapelli entrou, Terezinha Célia Pedroso, Raimundo Pinho, Missilene Medeiros, Edna Zaparoli, desculpa. Missilene Medeiros. Boa tarde, Missilene. Adoro quando você chama de senhor Manu. Fica charmoso. Lígia Maria Manioto, compartilhem. Missilene Medeiros, Cacau Fonseca, apoiado. Obrigado, Cacau. Compartilhe o vídeo, por favor. Vamos fazer esse vídeo chegar o mais gente possível para ver se a gente contamina esse pessoal. O senhor Manuel tem toda a razão. Terezinha, muito obrigado. Eu estou sendo lógico. Eu só estou tentando ser lógico. Bolsonaro está sozinho, no meio de um monte de fera, no meio de um monte de bandidos, no meio de um monte de safados. Ele é a nossa única esperança de um Brasil melhor. Ricardo Coutinho, concordo. Missilene Medeiros, já compartilhei com vários grupos aqui, seu Manu. Gente, obrigado. Uma boa noite para vocês. Eu ando meio enrolado com algumas coisas, mas eu vou voltar a fazer mais participações, porque tem algumas coisas aí que a gente está tentando fazer, tá? Um beijo enorme para vocês. Obrigado pela audiência, obrigado pelos comentários. Compartilha esse vídeo. Me ajuda a tentar convencer mais pessoas a defender o governo que nós elegemos. Porque essa, assim como foi uma tarefa nossa, botar no capitão a faixa presidencial, é tarefa nossa manter essa faixa presidencial no ombro da pessoa mais digna, mais correta, mais verdadeira, mais transparente que ocupou a presidência do nosso Brasil. O Brasil é nosso, gente, não é dos ladrões. Boa noite para vocês, um beijo enorme e mais uma vez, obrigado.